Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante a sua montanha santa, porque santo é o Senhor nosso Deus. Salmo 98, e com ele eu te convido a continuar a leitura da Imitação de Cristo, escrito por Thomas de Kempis. Nós estamos no livro 2, Conselhos para a Vida Interior, e nós paramos no número 9, quando falta a consolação. Antes de dar sequência, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Bom, estamos quase decorando a oração de São José, e inclusive tem uma playlist aqui no canal para você sobre as glórias de nosso pai espiritual São José, né? Não é a consagração, mas eu utilizei textos que estão lá no livro da consagração, escrito por Donald Calloway, e tem muito ouro lá. Recomendo que você dê uma visitadinha para conhecer mais sobre como devemos e podemos honrar nosso Pai espiritual São José, para que ele aumente ainda mais a nossa fé e a nossa devoção à nossa Virgem Santíssima Maria e também a nossa adoração a nosso Senhor. Bom, vamos lá continuar a imitação de Cristo. Quando falta a consolação. Não é difícil desprezar o conforto humano quando temos a consolação divina. É sem dúvida algo admirável ser capaz de viver privado de conforto, tanto humano como divino, e de, para a honra de Deus, estar alegremente disposto a suportar um vazio no coração, sem em nada buscar a si mesmo e sem considerar quaisquer méritos próprios. Que coisa grandiosa é alegrar-se e mostrar-se devoto com a vinda da graça. Isso é o que desejam todos os homens. Fácil é caminhar impelido pela graça de Deus. E como é maravilhoso não sentir o fardo, pois o Todo-Poderoso é quem o carrega para nós, o guia soberano que nos conduz. O tempo todo desejamos algo que nos conforte, e não é sem dificuldade que o homem abandona a si mesmo. O santo mártir Lourenço, juntamente com seu sacerdote, venceu o mundo porque tudo o que lhe parecia agradável nesse mundo ele desprezou. E por amor a Cristo suportou pacientemente que o separassem do excelentíssimo sacerdote Sisto, a quem tanto amava. Desse modo, ele venceu o amor ao homem pelo amor ao Criador, preferindo o que agradava a Deus ao conforto humano. Aprenda igualmente a abrir mão de um amigo próximo e querido por amor a Deus. Não se sinta aborrecido quando um amigo o abandonar, porque sabemos que no fim todos teremos de nos separar. O homem deve empreender
uma luta intensa e longa consigo mesmo antes de aprender a se dominar por completo, conduzindo seu coração para perto de Deus. Quando o homem confia em si mesmo, ele facilmente se inclina para o conforto humano. Aquele, porém, que realmente ama a Cristo e busca de coração a virtude, não confia em confortos, nem procura desfrutar de momentos de suavidade. Antes, prefere se exercitar com afinco para que possa suportar tarefas árduas por Cristo. Então, quando você receber conforto espiritual da parte de Deus, receba-o com gratidão, mas entenda que é dom de Deus e não mérito seu. Não seja orgulhoso, nem presunçoso ou alegre demais, antes seja ainda mais humilde por ter recebido tal dom, mais cauteloso também e prudente em todas as suas ações, porque essa hora passará e a tentação voltará. Quando o conforto lhe for tirado, não entre imediatamente em desespero, mas com humildade e paciência, espere pela visitação celeste, porque mais uma vez Deus lhe dará conforto ainda maior. Para aqueles que tiveram uma experiência com Deus, não há nada de novo ou de estranho nisso, porque os grandes santos e os antigos profetas muitas vezes passaram por vicissitudes deste tipo. Por isso, alguém que desfrutou da graça divina disse: quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Salmo 30, versículo 6. Entretanto, a graça se foi, e aí diz ele sobre o que achou dentro de si. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Versículo 7. No meio de tudo aquilo, porém, ele não se desesperou. Pelo contrário, orou mais fervorosamente ao Senhor e disse: a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Por fim, ele recebeu o fruto de sua oração e testificou que foi atendido, dizendo: ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mas de que maneira mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria? Se os grandes santos foram tratados assim, nós que somos fracos e pobres não devemos nos desesperar se por vezes somos fervorosos e outras vezes frios, porque o Espírito vai e vem conforme lhe agrada a sua vontade. Por isso, o bem-aventurado Jó disse: para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Está em Jó, capítulo 7, versículo 18. Em que posso, então, esperar, ou em que devo confiar, senão na grande misericórdia de Deus, somente e na única esperança de graça celestial? Porque, embora possa ter ao meu lado homens bons, sejam eles irmãos na fé ou amigos fiéis, ou livros santos, belos tratados, belos hinos e cânticos, todas essas coisas me ajudam e me agradam. Mas de pouco me servem quando estou desamparado pela graça e abandonado em minha pobreza. Em momentos assim, não há remédio melhor do que a paciência e a negação de mim mesmo, conforme a vontade de Deus. Jamais conheci homem tão religioso e devoto que, por vezes, não experimentasse o distanciamento da graça ou o declínio do zelo. Nunca houve santo que, por maior enlevo e iluminação em que vivesse, não acabasse mais cedo ou mais tarde sendo tentado. Não merece contemplar a Deus em sua grandeza quem nunca passou por alguma tribulação por amor a Ele, pois primeiro vem a tentação como sinal de conforto que se seguirá. A promessa de conforto espiritual para quem é tentado. Ao vencedor, diz ele, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 7. A consolação divina, portanto, é dada para que o homem se fortifique e suporte as adversidades. Depois vem a tentação para que ele não se orgulhe de bem algum.
O demônio não dorme e a carne não está morta. Assim, não cesse de se preparar para a batalha, pois à sua direita e à sua esquerda há inimigos que jamais descansam. Número 10. A gratidão pela graça divina. Por que você procura descanso se nasceu para o trabalho? Procure ter paciência e não conforto. Pense em suportar a cruz e não em ser feliz. Quem neste mundo não preferiria ter sempre alegria e confortos espirituais, se pudesse? Porque os confortos espirituais excedem todas as delícias do mundo e os prazeres da carne. Porque todos os prazeres do mundo são vãos e impuros. As delícias espirituais, porém, são sempre agradáveis e honestas, nascem da virtude e são infundidas por Deus nas mentes puras. Ninguém, porém, pode usufruir o tempo todo de tais confortos conforme seu desejo, porque a tentação não demora a aparecer. Todavia, a falsa liberdade da mente e a grande confiança que temos em nós mesmos se opõem às visitações celestiais. Deus age bem conosco ao nos oferecer a graça da consolação, mas o homem age mal e não retribui tudo a Deus com ações de graças. E desse modo, as ações de graças não podem fluir em nós, porque não agradecemos a quem nos dá e não as devolvemos completamente à sua origem e fonte. Porque nunca falta graça àquele que sempre agradece, mas do orgulho será tirado o que se costuma dar ao humilde. Não quero consolação que tire de mim a contribuição e não desejo a contemplação que resulta em mim. Não quero consolação que tire de mim a contrição e não desejo a contemplação que resulta em uma mente altiva, porque nem tudo o que é elevado é santo, nem tudo o que há doçura é bom, nem todo desejo é puro, nem tudo o que nos é agradável agrada a Deus. Aceito de boa vontade a graça, que sempre me tornará mais humilde e mais próximo do santo temor. Disponho-me a renunciar a mim mesmo. Aquele que é ensinado pela graça, instruído pelo impacto de sua ausência, verá que está pobre e nu. Devemos dar a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. E a nós o que é nosso, isto é, agradecer a Deus por sua graça, reconhecendo que não devemos atribuir nada a nós mesmos, exceto o pecado e o castigo decorrentes do pecado. Procure sempre os lugares mais humildes e lhe serão concedidos os mais elevados, porque estes não podem subsistir sem aqueles. Os maiores santos para Deus são aqueles que se julgam pouca coisa, e mais gloriosos são quanto mais humildes forem de coração. Aquele que está cheio de verdade e de glória celestial não deseja a glória vã. Aqueles que estão firmemente estabelecidos e fundados em Deus não podem de modo nenhum se orgulhar disso. E aqueles que atribuem tudo a Deus, qualquer que seja o bem que tenham recebido, não buscam a glória uns dos outros e sim a glória de Deus, e desejam acima de tudo o que lhes permita louvar a Deus em si mesmo e em todos os santos, tendendo sempre nessa direção. Portanto, seja agradecido até pela dádiva mais íntima, que seja digno de receber dádivas maiores. Que o menor seja para você o maior, e a dádiva mais desprezível seja aquela que tem maior valor. Se você considerar o valor daquele que lhe dá, dádiva nenhuma lhe parecerá pequena ou de pouca valia, porque não pode ser pequeno aquilo que é concedido pelo Deus Altíssimo. Sim, se ele conceder castigos e açoites, agradeça, porque ele sempre age pensando no nosso bem, seja o que ele permitir que nos aconteça. Quem deseja conservar a graça de Deus deve ser agradecido pela graça concedida e paciente quando ela se ausentar. Ore para que ela volte e seja cauteloso e humilde para não a perder. Bom,
Vamos parar então aqui no número 11, que terá o título de Poucos Amam as Cruzes de Jesus. Que trecho então aí dessa leitura de A Imitação de Cristo tocou mais o seu coração? Nós tivemos então a gratidão pela graça divina, né? E tendo sempre a humildade diante dos olhos. E temos também a leitura de Quando Falta a Consolação. Vou só reler um trechinho aqui do que me tocou muito profundamente, mas queria que você refletisse também sobre qual trecho te tocou mais, qual você precisa deixar-se ser moldado, qual resposta Deus te enviou através dessa leitura. Bom, para mim eu vou repetir aqui. Todas essas coisas me ajudam e me agradam, mas de pouco me servem quando estou desamparado pela graça e abandonado em minha pobreza. Em momentos assim, não há remédio melhor do que a paciência e a negação de mim mesmo, conforme a vontade de Deus. Bom, eu tô aqui na peleja, né, do cultivo da virtude da paciência. Que Deus me dê forças, porque sem a graça dele, nada posso. Bom, se te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe se seu coração foi tocado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.